e hoje temos connosco uma convidada, a doutora Carla Ferreira, que nos vai falar, a quem eu convido, a quem eu digo muito boa tarde, doutora Carla. Olá, Muito boa tarde. obrigada por aceitar o convite para estar aqui, para nos falar sobre... Já agora, quem é doutora Carla Ferreira? O que faz? Quem sou e o que faço? Bem, esta era uma pergunta quase filosófica, já daria para nós ficarmos era a ter uma dissertação filosófica durante várias horas. Muito resumidamente, então, eu sou gestora técnica de uma equipa especializada da APAV, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é a rede CARE, que trabalha com crianças e jovens vítimas de violência sexual. A minha formação de base é Criminologia, eu sou licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto desde 2011 e estou na APAV também já desde antes um pouquinho, porque comecei na APAV com o meu estágio curricular da licenciatura onde estava. Portanto, já tenho vindo a fazer aqui um percurso relativamente longo nesta matéria e neste momento estou então a coordenar esta equipa especializada composta por psicólogos e por juristas. Mas para quem não está a ouvir, e também para mim, o que é esta rede CARE? O que é isto? A Rede Care foi uma resposta inovadora e sem paralelo no panorama nacional. Esta equipa foi criada em 2016. Na altura iniciamos com um financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, que desde o início abriu completamente os braços a esta causa e juntou-se a nós de imediato. Na altura, o propósito, e continua a ser, mas agora um bocadinho mais expandido, o propósito é ter uma equipa que dê resposta nacional às situações de violência sexual contra crianças e jovens, e por isso é que esta resposta é inovadora, porque não existia nenhuma resposta desta natureza em termos nacionais, e que dê uma resposta também integrada com diferentes áreas, ou seja, uma resposta que presta apoio especializado, apoio psicológico, apoio jurídico, apoio social, e em ligação depois também com a própria comunidade e com as próprias autoridades. Nós, desde o início, que temos uma ligação muito próxima com a Polícia Judiciária e também com o INEM, o Instituto Nacional de Medicina Legal, e depois também com a própria Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Promoção das Crianças, Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, assim é que é, e também com CPCJs, por exemplo, em termos locais e outras entidades que trabalham com crianças e jovens. Portanto, esta resposta é uma resposta inovadora. Entretanto, nós fomos crescendo, começamos apenas em 4 locais físicos, tínhamos 4 espaços físicos, embora também nos deslocássemos junto das pessoas quando elas precisam de apoio. Por exemplo, se tivermos uma situação, sei lá, em Viana do Castelo, onde nós não temos um gabinete nosso, nós deslocamos-nos a Viana do Castelo se for necessário para fazer esse apoio e esse atendimento. Portanto, é esta lógica que esta rede tem. E neste momento passamos de 4 locais físicos em 2016, que foi quando esta rede começou a operar. Neste momento já está presente em 10 locais físicos, 8 no continente e 1 em cada uma das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em Trás-os-Montes tem? Aqui para Freixo de Trás-os Palácio. Montes, não estamos em Trás-os-Montes, porque o nosso gabinete mais próximo é Vila Real, o gabinete da APAV mais próximo é Vila Real, mas já nos deslocamos várias vezes a essa zona, portanto, é como digo, a nossa resposta pretende ser uma resposta de itinerância também, sempre que é necessário, sempre que isso é possível, sempre que isso é um problema, digamos assim, a proximidade a um serviço é um problema, nós tentamos solucionar esse problema indo até às vítimas, em colaboração também com as entidades que existem no local. Sendo a APAV, as pessoas conhecem muito mais a APAV e fala-se muito mais da violência contra as mulheres, da violência doméstica, tudo isso. Nós tivemos, na semana passada, tivemos a doutora Elisa Brites, da APAV de Vila Real também, a falar-nos um bocadinho disto. Quando nós falamos nisto, houve a necessidade, agora o que eu ouvi é que houve a necessidade de criar não sei se resultado ou não também das situações de violência doméstica e que depois pode também passar para crianças, não sei, mas quem é que procura mais esta rede e quais são as principais vítimas? E esta necessidade, então, provavelmente, é basicamente... Sim, nós criamos, esta necessidade surgiu por várias razões. Primeiro, porque nós começamos a perceber que esta
esta população, neste caso as crianças e jovens vítimas de violência sexual, não tinham um apoio especializado direcionado à sua problemática, à sua idade e às suas necessidades mais específicas. E depois também surgiu um bocadinho daquilo que é a nossa experiência da APAV. Já temos mais de 30 anos de existência e, portanto, esta própria experiência que nós ganhamos ao longo do tempo também foi importante para criar a rede. A rede, qualquer pessoa pode recorrer aos nossos serviços, como eu já falei, nós temos uma ligação muito próxima com algumas entidades, essas entidades podem contactar-nos a encaminhar vítimas com o seu consentimento, a encaminhar crianças e jovens e as famílias, naturalmente, com o seu consentimento, e falei da Polícia Judiciária também por uma razão que tem a ver com o facto da Polícia Judiciária ser quem tem a competência em exclusivo no país para investigar estas situações. Portanto, mesmo que a pessoa vá fazer uma queixa de uma situação de violência sexual contra crianças e jovens numa GNR ou na PSP ou mesmo no próprio Ministério Público, depois a investigação tem que ser passada para as mãos da Polícia Judiciária e, portanto, eu falei da Polícia Judiciária nesse sentido, mas qualquer pessoa pode recorrer a nós. Aquilo que nós temos visto nos últimos anos é que as vítimas que chegam até nós são, sobretudo, meninas, que têm, normalmente, sobretudo, entre os 14 e os 17 anos. E, sobretudo, estamos a falar de vítimas que são vítimas dentro do contexto da família. É um número até relativamente equilibrado, ali na ordem dos 52, 48, 52 dentro da família e 48 fora, vai sofrendo algumas oscilações ao longo dos anos, mas essencialmente estamos a falar de meninas, sobretudo das idades entre os 14 e os 17 anos e sobretudo vítimas de violência dentro da família. Violência, deixa só perguntar isto, que é uma curiosidade. A violência aconteceu entre os 14 e os 17 anos ou também relatam que aconteceu antes? Era aí que eu ia chegar. Mais de um terço das vítimas que chegam até nós quando já têm 14 ou 17 anos foram vítimas antes dos 14. Ou seja, na verdade, os 14 e os 17, apesar de chegarem a nós, se calhar já nessa idade, e quando revelam também a situação, uma parte delas significativa, cerca de um terço dessas situações, mais ou menos 30% dessas situações, aconteceu antes dos 14 anos. O que tem a ver aqui com esta questão também da demora nas revelações e na denúncia destas situações. E a demora é assim, ações como estas, de sensibilização e de saber que existe uma associação como estas, também acho que também é importante também para saberem. Sem dúvida. E porque é importante também saberem, porque se calhar só aos 14 e aos 17, entre os 14 e os 17 é que depois é falado, tem importância a educação sexual que é dada nas aulas de cidadania e nas outras também. Há aqui várias questões que têm a ver com muitos fatores, pronto, porque é assim, sem dúvida que este tipo de ações são importantíssimas e nós temos também feito muito trabalho nesta matéria, mas temos aqui vários fatores, às vezes só aos 14, 17 ou nessa faixa etária é que se começa a perceber que aquela situação pela qual passaram, se calhar é violência sexual. Às vezes só nessas idades é que conseguem ter capacidade para se expressar devidamente. Nós pensarmos em crianças que têm, por exemplo, entre os 0 e os 7 anos, elas até podem ter passado por uma situação, mas terem uma linguagem muito mais diminuta, digamos assim, em termos e em número de palavras e em qualidade de palavras, para poderem expressar corretamente, sem que isso para nós, adultos, seja uma dúvida. Muitas vezes também é nessas faixas etárias dos 14 aos 17 que se iniciam também os primeiros contactos sexuais e que depois podem evocar aqui situações que estavam passadas. Portanto, há vários fatores pelos quais a denúncia demora às vezes muito tempo a acontecer. E daí também este investimento, não apenas nestas ações de prevenção, para lembrar que existe uma equipa para pedir ajuda, mas também a importância de, desde cedo, se trabalhar com as crianças, o que é que são situações de violência sexual para que elas também as possam identificar mais rapidamente se por algum motivo elas surgirem. Mesmo os adultos às vezes têm dificuldade em saber que aquilo, porque senão isto também, não sabia que isto era e nem sabia quais as consequências. Exatamente. Por isso é que
penso que é muito importante continuar a fazer este tipo e acho que é muito importante fazer este tipo de sensibilização. Já sei que já tenho o convite para vir a Freixo de Espada assim. Brevemente, espero que a pandemia ajude, mas sim, temos essa intenção para continuar esta missão de prevenir e de sensibilizar, sem dúvida. Pronto. Nós agora temos um contexto diferente, não é? Um contexto da pandemia que nos obriga um bocadinho mais às redes sociais. Começamos, eu como professora também, além de estar aqui na CPCJ e ter algumas sinalizações, também contacto com a escola, que sou professora há muitos anos. Tem havido mais procura agora relativamente à violência sexual online? É uma realidade? Sim, é uma realidade que cresceu também bastante nos últimos tempos, não apenas naquilo que chega à PAV, e nós não nos podemos esquecer que aquilo que chega a nós não é sequer a totalidade de situações que são denunciadas à polícia, que por sua vez não é sequer a totalidade das situações que acontecem de facto, mas nós denotamos de facto um aumento de pedidos de ajuda nesse sentido, como também em termos daquilo que foi o relatório anual de segurança interna, que é o documento que é publicado pelo Ministério da Administração Interna sobre a atividade das polícias. Notou-se um acréscimo muito significativo em alguns crimes sexuais praticados contra menores em contexto online. Nós também, a APAV desde 2019, que é quem está a comandar a linha Internet Segura, que está responsável também por receber pedidos de ajuda neste sentido e também pedidos que tenham a ver com a remoção de conteúdos online, mas de facto é uma tendência que nós já temos vindo a apreciar, e agora neste ano em que tivemos uma pandemia e mais tempo online, as nossas crianças e jovens tiveram mais tempo online, aquilo que nós notamos foi de facto há um aumento aqui das situações de risco que pode ter aqui aumentado situações de crime efetivo. Porque além de estarem mais tempo ligadas, estão se calhar também com menos supervisão. E isto são duas conjugações muito propícias para a ocorrência aqui de situações de violência sexual online. Isto para nós podermos informar um bocadinho mais o que é que são situações que podem configurar a violência sexual online. Sim, de uma forma muito simples, sem entrar em grandes detalhes. Por exemplo, situações em que o jovem ou a jovem, até por sua iniciativa, produz determinadas imagens de natureza íntima suas, envia a outra pessoa e essa pessoa, por exemplo, partilha as imagens por outras pessoas, criando aqui uma cadeia de acesso a estas imagens. Ou então até produz essas imagens, envia para outra pessoa e essa pessoa exige dinheiro em troca de mais imagens, a dizer: se não me dás dinheiro eu vou distribuir estas fotografias pela tua família e pela escola, ou estes vídeos, exigindo aqui algum tipo de recompensa em troca. Podemos estar aqui a falar de troca de mensagens em que normalmente estamos a falar aqui em que as crianças ou jovens são aliciados por pessoas que se fazem passar por jovens da idade deles, ou mesmo que não omitem isso e dizem que são adultos, e que fazem aqui uma conversa muito simpática com as crianças e jovens, criam ali uma relação, vamos chamar-lhe um vínculo de amizade, ou que é percebido pela criança como sendo um vínculo de amizade, e depois começa aqui esta pessoa a partilhar conteúdos íntimos seus ou de outras pessoas, e portanto a criança fica a receber estes conteúdos e fica exposta a estes conteúdos. Portanto, estamos a falar essencialmente aqui da produção de conteúdos produzidos pelos próprios ou produzidos por outras pessoas, ou produzidos por outras pessoas sobre si mesmos, e depois a multiplicação e o passar estes conteúdos, ou então aqui a existência de ameaças ou de pedidos de recompensa ou pedidos de alguma coisa em troca para não divulgar aquela imagem ou para não partilhar mais aquela imagem. Isto tem sido essencialmente aquilo que nós temos visto. Então agora a pergunta que se põe é como podem as pessoas pedir ajuda? É uma pergunta pertinentíssima e que para nós é sempre muito importante veicular. Nós temos um canal aberto entre as 8 e as 22. As pessoas podem ligar-nos para o 116 006. No caso das Vamos repetir, 116 006 é um número gratuito
O apoio que nós prestamos é sempre confidencial e está disponível neste momento entre as 8 da manhã e as 22, todos os dias úteis. Já conseguimos, vamos aos poucos conseguindo estender este horário e poderão também utilizar este canal, que é o canal mais fácil para o efeito. Também poderão ver o nosso site da Rede Care, que eu não sei se depois poderá ser partilhado o link. É depois na descrição eu vou deixar isso. apav.pt/care. Também tem os nossos contactos da rede por região, caso a pessoa queira usar o contacto mais próximo da sua região. E, portanto, estes são assim os dois grandes caminhos para pedir ajuda, mas deixe-me também só salientar isto. É muito importante que as pessoas percebam, caso estejam a ser vítimas de uma situação destas, ou caso tenham sido vítimas de uma situação destas, ou os seus filhos, ou os seus familiares menores, que é muito importante pedirem ajuda e que não fiquem com a situação consigo, porque poder partilhar isto com alguém e poder ter alguém que ajude a resolver este problema, primeiro, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rapidamente esta intervenção começar, melhor, porque temos aqui possibilidade de diminuir situações de futuro que possam ser um bocadinho mais perigosas e que possam ser mais complicadas em termos da recuperação da criança ou do jovem, e também para travar esta situação, porque muitas vezes estas situações não acontecem apenas com aquela criança, mas podem acontecer com outras crianças, e portanto, se nós pudermos travar esta situação o mais depressa possível, tanto melhor. E portanto é muito importante que as pessoas não se sintam sozinhas, não se sintam culpadas por aquilo que aconteceu e que peçam ajuda de facto para cessar estas situações. Primeiro cabe a vocês que estão também aí a ouvir, e nós estamos nesse papel, que souberem de alguma coisa já sabem onde pedir ajuda, vamos deixar os contactos, isso já é importante, porque às vezes em conversas nós acabamos por saber e há alguém que diz que há uma instituição ou que há alguém que possa ajudar. Só agora para concluir, só para tentar um bocadinho mais, porque eu também sou curiosa e também acaba por ser um bocadinho a curiosidade, então... e cabe-me também esse papel, que tipo de apoio? Agora, era eu uma menina, entre os 14 e os 17 anos, que vou... Pode ter menos, pode ter mais, pode ter mais. Mas vamos falar destas que normalmente estão na escola, que normalmente estão na adolescência, que normalmente já têm tantos problemas associados a muita coisa, e porque no sítio onde estou já conheci, e aquilo que eu percebi, e também por acaso conheci, também foi a nível online, e aquilo que aconteceu é que a jovem, que foram publicitadas essas imagens, acabou por ser vítima depois de bullying, não é? Pelos colegas. O impacto nessas situações é muito grande. E acabou por se esconder, não é? E acabou por... Agora, vamos incentivar essa menina, porque se recorrer à APAV, que tipo de apoio ela vai ter e de que forma ela se vai sentir mais segura, com vontade de ir aí procurar essa ajuda. Antes de mais, dizer que este espaço é sempre um espaço seguro, ou seja, é um espaço onde as pessoas podem falar e podem desabafar, e é um espaço que vai ter uma pessoa a ouvi-las, que não as vai julgar, que não lhes vai fazer perguntas como porquê é que fizeste isto, ou porquê é que não fizeste isto, ou porquê é que partilhaste a imagem, ou porquê é que não partilhaste, ou porquê é que não pediste ajuda. Portanto, é um espaço que não é um espaço que vai julgar aquela jovem. Por outro lado, é um espaço que lhe pode dar aqui algum apoio especializado. Mas para isso também é sempre importante dizer, é muito importante, por muito que eu tivesse a menina a vir-nos pedir ajuda, era muito importante que depois também que a família desta menina e quem cuida dela se pudesse envolver também neste pedido de apoio. É muito importante nós trabalharmos estas situações também com quem cuida das crianças, porque as consequências não são só para as crianças, as consequências são também muitas vezes para as famílias. Como é que se lida com esta situação, como é que eu lido com as consequências, como é que eu faço esta gestão quando ela está mais triste ou mais revoltada. Portanto, todo este trabalho também tem que ser feito em conjunto com as famílias. E, portanto, seria também muito importante, obviamente, envolver aqui os cuidadores ou as figuras aqui de referência desta jovem. Mas era um espaço onde ela poderia depois também ter algum apoio especializado, onde poderia ter aqui apoio psicológico especializado nestas questões
dos crimes sexuais, também aqui esclarecimentos ao nível daquilo que são as questões mais relacionadas com um processo crime, porque era também muito importante denunciar estas situações, porque se calhar aquilo que aconteceu com ela também já aconteceu também com outras pessoas e, portanto, travar estas situações é fundamental. E também aqui alguns esclarecimentos sobre o processo, sobre os seus direitos enquanto vítima, como é que as coisas se vão desenrolar, porque só um parênteses que eu creio que seja importante. Muitas vezes o temor que as pessoas têm de um processo crime é um temor que advém muito, o medo que sentem sobre um processo crime é um medo que vem muito do facto de não saberem como é que o processo se desenrola. E o facto de muitas vezes serem esclarecidas sobre isso ajuda imenso a tranquilizar. Claro que nós sabemos que o desfecho nós não o podemos conhecer na porta da partida, não é? Mas o facto de saberem como é que as coisas se desenrolam, de que forma é que podem ser protegidas, que podem prestar, por exemplo, declarações por videoconferência, que não têm de estar na presença da pessoa que praticou o crime. Todas estas questões depois são muito importantes também para ajudar a tranquilizar, mesmo que o desfecho no fim não seja aquele que a pessoa imaginou, que eu gostaria que fosse no início. Portanto, este apoio especializado, isto são apenas alguns exemplos das coisas que nós fazemos com as vítimas e que são provavelmente as que acabamos de fazer quase todos os dias. Cada vez que nos chega uma situação nova, todas estas tarefas têm que ser feitas, tem que ser avaliada a situação, toda a intervenção é desenhada para aquela pessoa e a intervenção para aquela pessoa não é a intervenção para a outra, mesmo que a situação seja muito parecida. Em função daquelas que são as suas necessidades, daquilo que é a situação, o risco que ela pode estar a correr de ser vítima da mesma situação ou de outras. Portanto, tudo isto é analisado, são todas as coisas postas em cima da mesa para se fazer o trabalho o mais personalizado possível. Uma das coisas, e porque estamos já a chegar ao limite, uma das coisas que eu acho que deve concordar comigo, ou não sei, vamos ver se concorda, pronto, eu já imponho, é que independentemente do desfecho, é ter a noção que isto deixa marcas. E deixa marcas nas crianças, neste momento estamos a falar de jovens e crianças, que depois vão ser mães também, que depois vão ter relacionamentos e que depois vão ter dificuldade nos seus relacionamentos, quer com os seus pais, quer até com as outras pessoas e quer profissionalmente, se forem lidar também com crianças ou com outras coisas. E que é muito importante, independentemente, e continuo a dizer, mais importante se calhar do que também é, porque essas pessoas não devem fazer mal a nenhum, que é importante perceber que essas marcas podem ser comatadas, não é? Podem ser minimizadas e que uma mulher, um jovem, uma criança que foi vítima de uma situação destas, que pode ter algum tipo de apoio e que esse apoio faz com que tenham uma vida, pelo menos, um bocadinho melhor do que se acalar e se esconder, exatamente, que além dos problemas, que também tem problemas de saúde, não sei, doutora Carla. Apesar de me ter imposto a resposta, eu concordo consigo. Tenho que concordar, sem dúvida, que se nós tivermos uma intervenção, ou seja, se a situação acontecer e esta pessoa receber ajuda o mais depressa possível, não quer dizer que a situação não traz consequências, com certeza que as traz, mas nós tentamos minorar ao máximo essas consequências sempre o mais rapidamente possível. Se nós deixarmos a situação arrastar-se durante o tempo, a violência continuar a acontecer, ser se calhar mais grave, e esta pessoa ir acumulando ao longo de vários anos que são anos da sua infância, anos em que devia estar feliz, anos em que devia estar protegida, a ter aqui um desenvolvimento saudável. Se esta pessoa não tiver ajuda, então muito provavelmente o que vai acontecer é que vamos ter um adulto com outros problemas para resolver, que muitas vezes são decorrentes deste mais ou menos diretamente, decorrentes ou não mais ou menos diretamente desta situação. Portanto, é fundamental nós termos a noção, e as pessoas terem a noção que é muito importante que, sabendo de uma situação, tentem pará-la o mais rapidamente possível e pedir ajuda o mais rapidamente possível. Para não termos situações de crianças que são vítimas 6, 7, 8, 9, 10 anos de uma situação que poderia ter sido parada mais cedo e poderia ter tido uma intervenção muito mais rápida e eficaz. Falta dizer que as escolas também podem pedir ajuda? Claro que sim, claro que sim. Também estão disponíveis para... pode, deve
E eu diria quase algumas têm a obrigação, algumas pessoas, algumas entidades têm essa obrigação de pedir ajuda e de parar estas situações. É muito importante. Nós recebemos contactos de todas as pessoas, escolas, centros da ATL. E fazem ações de sensibilização e ações para as escolas e para também. isso. Muitas, já fizemos muitas e vamos continuar, vamos continuar esse trabalho de prevenção, sem dúvida. Senhores professores, senhores diretores, todos que estão aí a ouvir, pais, a proteção de uma criança cabe-nos a todos. E este tipo de situações, se as conseguirmos minimizar, doutora Carla, muito obrigada por este esclarecimento, muito Obrigada a nós pelo obrigada convite. por isto. Quer deixar uma mensagem final? Quero reforçar mais uma vez a importância do pedido de ajuda e reforçar a importância de cessar estas situações o mais depressa possível e lembrar a todos e a todas que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir se calhar depois quando isto ficar disponível mais tarde, que a APAV está e estará sempre disponível, e a rede quer estar e estará sempre disponível para dar resposta às situações onde quer que vocês se encontrem, nem que seja à distância de um telefonema, nós estamos ao dispor. Obrigada, doutora Carla, foi muito esclarecedor para mim e creio que para todo o público.